Olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapias cobertos por planos de saúde. A medida passa a valer hoje, a partir de hoje, nesta segunda-feira, quando será publicada a resolução normativa do Diário Oficial da União. A decisão contempla todos os usuários de planos de saúde, desde que sejam portadores de doença ou uma condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A ANS já havia decidido pela cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica prescrita por médicos responsáveis pelo tratamento de pacientes com algum dos chamados transtornos globais do desenvolvimento. Entre eles está o transtorno do espectro autista e a síndrome de Asperger. E exatamente para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado especialista em Direito à Saúde, Rafael Roba. Doutor Rafael, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Bom, vamos lá. Essa medida tomada que começa a partir de hoje, óbvio que ela vai beneficiar e muito. Mas há um grande problema que eu vejo, pelo menos conversando com várias pessoas, todos nós temos amigos que têm planos de saúde que são um pouco... Nós temos amigos que têm planos de saúde que são um pouco de valor menor, né, de pagamento mensal, onde há uma dificuldade muito grande de se marcar uma consulta ou uma terapia, por exemplo. Aí isso não está englobado nessa determinação, né? Não, Nelson, na verdade o que essa resolução diz é que o número de sessões de fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional ou fonoaudiologia para aqueles pacientes que possuem qualquer tipo de doença, esse número de sessões deixa de existir, esse limite máximo de sessões deixa de existir, e aí os pacientes passam a ter a cobertura em número de sessões ilimitado, né? Então, vai depender, lógico, a critério do médico, o médico que precisa prescrever e justificar a necessidade das sessões de uma dessas especialidades. Mas a partir do momento que existe essa recomendação médica, o plano de saúde já não pode mais limitar o número de sessões que esses pacientes venham a necessitar. Agora, essa questão de disponibilidade de profissionais é sempre um grande problema, né? Porque apesar do plano de saúde não poder limitar o número, aquela operadora já tem a sua agenda cheia, comprometida, às vezes o paciente só consegue agendamento para vários meses para frente, né? E isso muitas vezes compromete o tratamento do paciente. Mas para isso existe uma outra norma da ANS que diz que se a operadora não consegue atender o paciente na medida da sua necessidade com os profissionais credenciados, a operadora ela tem a obrigação de cobrir esse tratamento com profissionais fora da sua rede credenciada, né? E aí a operadora deveria ou disponibilizar um profissional, ainda que não credenciado, para que o paciente se submeta ao seu tratamento sem comprometer a evolução do seu tratamento, ou caso o paciente não consiga efetivamente utilizar os profissionais credenciados daquela operadora e tenha que pagar de forma particular um profissional fora da rede credenciada, esse paciente vai ter o direito de exigir o reembolso integral da operadora, mas para isso é importante que ele demonstre que tentou utilizar os profissionais credenciados da operadora e não credenciados da operadora e não conseguiu, não teve essa possibilidade, né? Então é importante que ele documente tudo isso, solicite para a operadora a liberação do seu tratamento com um profissional credenciado ao plano e tenha documentado também essa impossibilidade de realizar o seu tratamento com os profissionais da rede do plano. Não é uma situação muito simples, né? Daí a gente parte para tantas judicializações, né, no sistema de saúde, que tantos transtornos trazem, né? E na maioria das vezes trazem vitórias, felizmente, para os usuários, né? O senhor falava aí da questão médica, sempre foi preponderante o pedido médico. O médico coloca lá 40 sessões, 30 sessões, mas muitas vezes alguns ali eram glosados, como eles chamam no jargão deles, ou seja, não se permitia que ele pudesse fazer tanto, só havia um limite, né? E não se respeitava exatamente aquela solicitação médica que, obviamente, está baseado na necessidade daquele paciente. Isso, então, agora, só para a gente deixar bem claro, vai por terra, né? Tem que se respeitar aquilo que está preconizado na solicitação médica, né?
Exatamente. Muitas vezes o médico prescrevia ali esse número de sessões que ultrapassava aquele limite que era estabelecido no rol da ANS, e isso fazia com que o paciente tivesse, muitas vezes, ou que arcar com as sessões que excediam aquele número máximo, ou, como você mesmo disse, judicializar, né? Exigir judicialmente que a operadora cobrisse as sessões que ultrapassavam aquela limitação, até porque muitos diagnósticos, como por exemplo o autismo, exigem um número de sessões com esses profissionais muito acima daquilo que estava no rol da ANS. Agora, com essa nova decisão, conforme a recomendação médica, os planos terão que cobrir o número de sessões, mesmo que ultrapasse aquele limite que existia, né? Na verdade, agora não existe mais uma limitação máxima para o número de sessões com essas 4 especialidades, né? Psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Agora a gente vai para um outro problema, né, doutor Rafael Roba? É o fato de que as operadoras podem dizer que isso vai encarecer dos planos de saúde. Como escapar disso? De fato, principalmente os planos coletivos, eles têm o reajuste muito impactado em razão da utilização do plano, né? Então, as operadoras, elas utilizam uma fórmula de cálculo para o reajuste que utiliza a sinistralidade do plano, né? Ou seja, a utilização do plano para calcular o reajuste para os próximos 12 meses. E isso muitas vezes faz com que o reajuste seja excessivo, né? Até impeça que o consumidor continue no plano de saúde. Mas esses reajustes, eles não têm transparência, né? As operadoras dificilmente demonstram de forma clara e transparente como elas chegam nos índices de reajuste que são aplicados nesses contratos coletivos. Até por isso, muitas empresas acabam buscando a justiça para questionar esses reajustes, e hoje o posicionamento da justiça tem sido, na sua grande maioria, favorável aos consumidores que buscam, né, a revisão desses reajustes, justamente pela falta de transparência de como esses índices são calculados pelas operadoras, né? E isso a gente não pode esquecer que decorre justamente pelo fato dos reajustes dos planos coletivos não serem regulamentados pela ANS, né? Então a ANS não controla e nem fiscaliza a aplicação dos reajustes dos planos coletivos, fazendo com que muitos abusos sejam cometidos pelas operadoras. Eu toquei nesse assunto exatamente para só por uma ferida que eu queria tocar, exatamente isso. Porque os planos individuais, hoje, já quase não existem. Há ainda as operadoras que fazem, né? Mas a maioria fez com que as pessoas migrassem exatamente para esses coletivos, né? Criar por empresa, você pode abrir a sua empresa, ter lá 3 ou 4 vidas que vão estar penduradas nessa operação e tudo mais. E aí a gente cai nesse problema que o senhor falou, né? Não tem ali uma regulação pela ANS. Então, no final do ano, eles optarem por aumentar 15%, vai se aumentar 15% e ponto. A gente que vai brigar na justiça, seria mais ou menos isso. E como escapar disso? O que se pode fazer? O que se pode fazer? A ANS pode, em algum momento, botar os olhos sobre isso e resolver essa questão? Olha, Nelson, não só pode, como deveria, né? A ANS, ela tem, como agência reguladora, ela tem o poder de fiscalizar e regular essa questão. Então, a ANS, sim, teria esse dever, principalmente de exigir transparência das operadoras, né? A ANS hoje, ela só estabelece o índice máximo para os planos individuais e familiares, mas os planos individuais e familiares representam menos de 20% do total de beneficiários de planos de saúde, né? A grande maioria dos beneficiários estão em planos coletivos, principalmente os empresariais. E uma boa parte nesses planos empresariais com poucas vidas, que não tem quase nenhum poder de negociação perante a operadora. Então, muitas vezes a operadora aplica o reajuste, esse reajuste ele é imposto, né? Uma empresa com 3, 4, 5 vidas não vai ter o poder de negociar perante a operadora o índice de reajuste que está sendo imposto. E muitas vezes esse índice não vem com nenhum tipo de transparência, né? As operadoras não esclarecem como elas chegaram àquele índice de reajuste. Esse ano já soubemos de empresas que sofreram reajustes acima de 80%, né? Isso inviabiliza a continuidade de qualquer plano de saúde. Então, muitas vezes, a única solução para essas pessoas é buscar a justiça para questionar o reajuste que foi aplicado.
Então, essas pessoas que têm uma empresa, que tem poucas vidas, elas obviamente, individualmente, elas não vão conseguir brigar com as operadoras, com os planos de saúde, por conta da força que tem, né? Uma empresa como a Bandeirantes, por exemplo, tem muito mais poder de barganha, né? Muito mais poder. Elas devem diretamente procurar a justiça, buscar um advogado especializado nesse setor, porque não vai adiantar muito ir lá reclamar na ANS, né? As reclamações perante a ANS relacionadas a reajuste dificilmente vai fazer com que o índice seja de fato negociado ou reduzido, né? A empresa ela pode até buscar esse canal, ele é um canal acessível, pode ser utilizado, mas pelo que a gente percebe, realmente o caminho que de fato tem protegido o consumidor e impedido reajustes abusivos tem sido o Poder Judiciário. As empresas grandes, com muitas vidas, essas às vezes conseguem sim negociar, apesar que mesmo as empresas com muitas vidas, às vezes encontram dificuldades para negociar o reajuste, mas é possível e acaba tendo uma margem de negociação um pouco maior do que as pequenas empresas. As pequenas empresas, na verdade, praticamente não têm margem de negociação. O reajuste é imposto e aí ou ela busca o questionamento pela via judicial, ou muitas vezes a opção é reduzir a categoria do plano ou trocar de operadora, mas isso faz com que muitas vezes os beneficiários tenham uma redução na sua cobertura, né, de plano de saúde. Está mais acostumado, óbvio, todos os dias lidando com esse assunto. Por que a ANS não já deitou os olhos sobre essa questão, já não fez uma regulação? Porque há quanto tempo já existem esses planos coletivos? Não é de hoje essa questão. A gente não está falando de um problema que começou nesse mês ou na pandemia. Não, já tem muitos anos que é assim, né? Grandes empresas já se beneficiaram amplamente de ter ali muitas vidas penduradas com associações e tudo mais. Enfim, por que a ANS não deita os olhos sobre o que falta para ela? É uma opção da agência de não regulamentar essa questão, né? A agência não precisa necessariamente dizer qual é o índice máximo que vai ser aplicado no plano coletivo, mas ela poderia avançar sua regulação, por exemplo, para fiscalizar os dados que são inconsistentes, né, das operadoras, para exigir transparência para que o consumidor consiga entender como que a operadora chegou no índice de reajuste que está sendo aplicado, né? Abrir canais para que o consumidor possa, por meio da agência, negociar esses reajustes perante a operadora. Então, quer dizer, existem ferramentas que a ANS poderia adotar que não seria só estipular um índice de reajuste máximo para os planos coletivos, ela também poderia fazer isso. Mas existem passos antes que a agência poderia adotar que já protegeria um pouco mais o consumidor, já daria ao consumidor algum poder de negociação perante a operadora. Mas, infelizmente, hoje a agência fecha os olhos para isso. A agência não, o próprio Tribunal de Contas da União já apurou em uma auditoria que foi feita perante a agência, né, que não existe mecanismos de controle e fiscalização para impedir abusos nos reajustes dos planos coletivos. E aí o único caminho que o consumidor hoje encontra tem sido o Poder Judiciário para impedir esse tipo de abuso. Vão buscar o Poder Judiciário, eles acabam deixando de pagar aquele plano de saúde, acabam ficando desprovidos, óbvio, vão inchar o SUS, não como aconteceu no meio da pandemia, por conta da crise, houve um incremento maior de usuários do SUS, né, uma queda muito grande de pagamentos no sistema de operadoras. Enfim, é uma roda muito perigosa que a gente vive nesse momento, né? A gente tem, óbvio, que a gente busca sempre o melhor, mas às vezes a grana no final do mês não dá para pagar todo aquele valor que eles cobram, não, que eles pedem ali. E às vezes o serviço não é tão adequado como aquele que a gente paga, né? Exatamente. E o plano de saúde, né, se ele está dentro do nosso sistema de saúde, ele é contemplado pelo nosso sistema de saúde, então ele precisa contribuir para o sistema de saúde como um todo. A partir do momento que o plano de saúde aplica reajustes abusivos, ou nega coberturas, ou não presta um atendimento adequado e de qualidade, isso vai sobrecarregar o SUS, vai comprometer o bom funcionamento do sistema de saúde como um todo. Então, de fato, a agência ela precisa ficar muito atenta
para coibir abusos das operadoras, porque isso não diz respeito só aos consumidores de plano de saúde, mas a todos os usuários do sistema de saúde brasileiro. Vou fazer uma última pergunta. Nós falamos aqui de buscar o judiciário, buscar a lei e tudo mais. Numa situação dessa, não do individual nem do familiar, mas no caso de uma pequena empresa com poucas vidas, ela tem como recorrer ao PROCON ou o PROCON não estaria presente nisso? Ou até a um tribunal de pequenas causas? Olha, as pequenas empresas elas podem buscar o PROCON, né? Mas assim como a ANS, o PROCON ele tem uma atuação administrativa. Ele vai tentar negociar alguma solução para evitar uma ação judicial. Mas caso a operadora não ceda, né, caso a operadora não negocie o reajuste, aí esse consumidor vai precisar buscar a justiça. E as pequenas empresas, elas têm também a possibilidade de procurar os juizados especiais, né? Só precisa atender alguns requisitos para se enquadrar na hipótese dos juizados especiais. Dentre elas, tem que ser ação com valor abaixo de 40 salários mínimos. Doutor Rafael Roba, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço ao senhor, boa tarde. Boa tarde.